Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Professor Carlos passando aqui de novo para bater um papo com vocês. É o seguinte, hoje eu vou responder uma pergunta que vem sendo questionada desde quando saiu a homologação do concurso, o resultado final da EBSER Nacional, porque o de Uberlândia não saiu ainda, né? E é o seguinte, a galera tá com dúvidas sobre a lista nacional. Então, quando saiu a homologação do concurso, quando saiu o resultado final, eles lançaram um resultado que eu chamo de resultado local, ou seja, aquele resultado por HU, cada HU teve um resultado, uma lista, cada HU teve uma lista, e nós tivemos um resultado lá final, que é um listão. É a lista geral, a lista nacional. É o seguinte, o que vai ser utilizado nessa convocação é a lista local. Cada HU que foi oferecido uma quantidade de vagas, foi oferecido uma quantidade de classificados. Não confundir vagas com classificados, outra coisa que a galera está confundindo. Então, cada HU tem o seu número de vagas e seu número de classificados. Com relação à lista nacional, o porquê que ela existe? Então, o edital, até o próprio edital já traz lá, falando que se a EBSER quiser utilizar a lista geral para alguma finalidade, ela vai poder utilizar. Como é que funcionou? Como é que foi formada essa lista nacional? Então, é o seguinte, eles pegaram todos os candidatos de todos os HUs, todos os candidatos que foram classificados. Entendam aqui que classificado não é ter tirado acima de 50%. Não. Classificado é ter ficado dentro do número de pessoas que foram chamadas para a prova de títulos. Ou seja, só foi classificado quem foi chamado para a prova de títulos. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram todas essas pessoas que foram chamadas para a prova de títulos e ranquearam, fizeram um ranking nacional, um ranking geral, como se ninguém tivesse escolhido nenhum HU e fizeram esse ranking. É o seguinte, e aí, o que é que me perguntam? Professor, eu tenho chance de ser chamado por essa lista geral, essa lista nacional? Aí a minha resposta é o seguinte, depende. A EBSER nunca utilizou essa lista nacional, até porque nós tivemos pouquíssimos concursos nacionais. A maioria dos concursos que nós tivemos foram concursos direcionados para um HU. Nós tivemos anteriormente um ou outro concurso, tivemos o do ano passado, que foi um concurso nacional, e ele já fez uma lista nacional já na própria inscrição, ou seja, eu poderia me inscrever para outros lugares do Brasil. Mas esse nós não podemos, nós tivemos que escolher apenas um. Então é o seguinte, existe chance da EBSER chamar? Sim, a chance existe. A chance de chamar, ela existe, porém ela é muito pequena para alguns cargos e ela é um pouquinho maior para outros cargos. Chamar, que eu estou falando, é além das vagas que foi estipulada lá no edital, para certo HU, chamada lista nacional, no caso. Então é o seguinte, principalmente, quem é que tem chance de ser chamado? A meu ver, isso é apenas uma previsão, estou apenas estipulando. Pessoas, cargos que foram apenas CR, por exemplo, os cargos de maior demanda. Cargos que foram CR, não é um cargo de tanta demanda assim, dificilmente eles irão chamar da lista nacional. Vou dar um exemplo aqui, engenheiro. Engenheiro é um cargo que não são chamados, comparado com outros cargos, não são chamados tantos candidatos assim. Então eles abriram CR, 21 candidatos, 21 engenheiros, para ser distribuído naquele HU específico durante no mínimo 4 anos. No mínimo não, no máximo 4 anos. Por que 4 anos? Porque o concurso tem validade de 2 anos, e pode chegar a uma validade de até 4 anos, ou seja, prorrogar esses 2 anos por mais 2 anos. Então, o cargo de engenheiro, dificilmente eles vão utilizar esses 21 engenheiros num período de 4 anos.
Vai aumentar o número de engenheiros que foi chamado em relação aos anos anteriores? Existe uma grande chance de que aconteça isso, porque as unidades, os HUs, eles foram ampliados e nós temos a tendência de que eles sejam mais ampliados ainda para combater a crise de saúde que se instala depois da pandemia ou até durante a pandemia. Mas, voltando ao nosso raciocínio. Com relação aos cargos que têm uma maior demanda, aí sim vai depender do número de cargos e de classificados que a EBSERH ofereceu para aquele HU específico. Vou dar um exemplo muito claro aqui do Nordeste. A maioria das instituições do Nordeste foi oferecida apenas CR, ou seja, foi apenas cadastro reserva. E esse cadastro reserva de 21 funcionários apenas. Por exemplo, enfermeiro no HU, vou citar e vou explicar um pouquinho a situação do HU Univasf daqui, de Petrolina. É um HU que eu tenho mais proximidade e sei mais ou menos como é que está funcionando lá dentro. O HU Univasf, ele ofereceu apenas 21 cargos para enfermeiros, sendo que lá precisa de enfermeiros há muito mais tempo que isso, há muito mais tempo do que agora que foi feito o concurso. Por quê? No HU Univasf, o último concurso da EBSERH foi em 2014, o último concurso que ofereceu vaga para EBSERH Univasf, HU Univasf, foi em 2014. De lá para cá, todos os funcionários, todos os convocados, todos os enfermeiros e técnicos que foram do concurso de 2014, eles foram chamados. E ainda assim precisa de mais funcionários lá. Então imagine só, nós precisamos de muitos funcionários, tanto técnico quanto enfermeiro. Tem outros cargos também que precisam de muitos, como por exemplo os técnicos em radiologia, técnico de análises clínicas. Como o concurso ele tem duração de até 4 anos, imagina aí passar 4 anos com apenas 21 funcionários, 21 enfermeiros como reserva. Eu não vejo viável isso. Então, possivelmente, principalmente aqui nas universidades do Nordeste, principalmente em todas as universidades que colocaram CR para cargos de alta demanda, existe chance de entrar na lista deles terem que buscar funcionários lá na lista, na lista nacional, no ranking nacional que eles fizeram. Que cargos são esses? Cargo de técnico de enfermagem, de enfermeiro, os assistentes, assistente administrativo, analista administrativo, cargos da área assistencial no geral, cargos de fisioterapia, medicina. Inclusive o de medicina é um caso à parte, porque medicina geralmente falta funcionários, falta convocados, ou seja, o número de vagas é bem maior do que o número de pessoas que se candidatam. Geralmente é isso que acontece nos últimos concursos. E esses cargos que têm uma maior demanda, eles possivelmente entrem na lista, chamem da lista geral. Já alguns cargos, como eu citei, do engenheiro, engenheiros dificilmente irão chamar da lista geral. Então, aqueles cargos que têm uma alta demanda, têm um alto fluxo, possivelmente entrem. Porém, só para esses lugares que ofereceram apenas cadastro reserva e chamaram apenas 21 funcionários para ficar na reserva. Agora, lugares que colocaram, por exemplo, 20 vagas, 15 vagas, 22, 25 vagas. 25 vagas para esses cargos de alta demanda. Eles abriram 20 vagas, vou arredondar, 20 vagas para um cargo de alta demanda, desses que eu falei, e colocaram ainda 160 como classificados, ou seja, em CR. Nesse caso, onde tem 20 vagas e 150 para CR, para cadastro reserva, nesse caso dificilmente irá chamar 150. Pode ser que chame, mas a minha aposta maior é que não chame os 150 e ainda entre na lista nacional. Então, quem tem chance de entrar na lista nacional? Aqueles que estão em CR principalmente. Então, era isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre o concurso, quer que eu esclareça mais alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo, fazer sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se quiser
compartilhar com a sua situação no concurso atual, também compartilha aqui embaixo. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau.